Vamos iniciar então, estamos iniciando esse evangelho, essa noite, nesse horário, agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por mais um dia abençoado. E nós estamos aqui com saúde para levar essa mensagem positiva, essa mensagem de amor, essa mensagem universal que vai servir para todos. Isso é o nosso objetivo, estarmos aqui, estudar os livros para passar essas informações dentro de um campo mediúnico. Tudo que recebemos aqui na Terra, recebemos do mundo espiritual. As grandes boas novas, as grandes notícias sempre veio do mundo espiritual, trazendo para nós, desde os anjos dos céus, como o próprio anjo Gabriel, embaixador celestial, veio falar com a Maria, veio falar com Zacarias, e veio trazer então a notícia da vinda de Jesus conosco aqui no planeta. Isso aí são as boas novas que vêm dos céus, por intermédio dos anjos de Deus. Então vamos orar a prece de Pai Nosso para iniciar mais esse Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Vou pedir para quem for assistir a esse Evangelho da noite, para compartilhar esse Evangelho, se gostarem, para os vizinhos, para os parentes. São palavras amigas, palavras que a gente vem de longo tempo estudando, não é? E se gostar, manda um positivo para nós aqui, que nós vamos ficar muito felizes. A força da alma. Hoje vai ser a nossa palestra do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, item 8 e 9. Vai ser o nosso Evangelho da noite. Então vamos lá. Eu vou ler bastante hoje, porque está tão bem explicado esse Evangelho, para o entendimento de todos nós, porque já é uma mensagem mediúnica. Então essas mensagens mediúnicas já vêm com certeza bem explicado para todos nós. Vamos entender sim, eu vou passar com calma, com tranquilidade, para nós desfrutar desse ensinamento fantástico, que são dos espíritos superiores, os espíritos amigos, familiares, que vêm sempre comunicar conosco. Os fenômenos mediúnicos que ocorrem no mundo e que hoje mais ainda se processam em todos os quadrantes da Terra foram mal interpretados por falta de persistência aos observadores, dado aos trabalhos, como fazem os pesquisadores, passando ao assunto a outras pessoas, os resultados das suas experiências, para que juntos possam tirar as deduções no sentido de que fique somente a verdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Os mandamentos da lei de Deus. Essa é a verdade. Enquanto os homens vão ter que obedecer e se disciplinar dentro das leis morais, das leis do amor e da lei da caridade. Esse é o caminho de toda a humanidade para o futuro. Se um objeto flutua no ar, com a presença de um médium, isso não está contrariando a natureza. Não está contrariando as leis da natureza.
o que há é falta de estudo sobre o fenômeno. Esses fatos sempre ocorreram em todo o mundo. Basta estudarmos a história daqueles a quem chamamos santos, sábios, místicos, que nós vamos entender a grandeza que eles já eram e que sabiam também. Que encontraremos todos os fenômenos que a doutrina estudou e disciplinou, de onde se podem tirar grandes ensinamentos espirituais. Nós temos tanta coisa ainda para aprender no decorrer dos séculos e milênios que nós nem imaginamos. Essa ciência vai, cada dia vai evoluindo aos pouquinhos, gradativamente, mas não param. Então nós vamos caminhar juntos, não é? Com certeza. Não é? Esta é a filosofia da mediunidade, capaz de fazer da sociedade humana uma sociedade espiritualizada, onde pode haver paz para todas as criaturas, para toda a humanidade, mudando o ambiente da Terra para o ambiente dos céus. Olha, muito lindo isso aqui. Esse planeta vai ser um ambiente fantástico no porvir, não muito distante. A verdade da ciência, do mundo, é relativa. Todos os dias, os sábios a complementam com algo mais elevado. Todo dia está se pesquisando, desenvolvendo nessa grande tecnologia que nós temos agora nesse período. Então vai ser muito bom para todos nós. Por que não estudar as coisas espirituais? Por que não entrar em relação com esse mundo espiritual que sempre existiu na face da Terra, desde que existiu o homem? Desde que existiam os homens que Deus deu o livre-arbítrio, de acordo já com aquele grau que tinha, eles já tinham comunicado com os espíritos, gente. Desde que existiu o homem na Terra. E nós temos até hoje ainda ter medo dos espíritos. Evoluímos muito pouco, porque estudamos poucos também. Então vamos lá. O tempo vai se encarregar disso. Vejamos bem, por que não estudar as coisas espirituais? O tempo vai se encarregar disso. Pois o que falta é maturidade da alma. Mas Deus não é apressado, Ele espera por saber que o desenvolvimento é gradativo. Tudo é relativo, obedecendo a um crescimento. Tudo cresce, tudo se transforma. É lei do progresso, é lei de Deus. Por isso que Deus não tem pressa. Tem milênios pela frente aí para nós granjear conhecimentos morais e intelectuais também. São duas alavancas que têm que andar juntos para nós chegar no reino dos céus, que é o conhecimento e o amor, que o Paulo já pregava para nós, não é? Então vamos lá. Obedecendo a um crescimento pelas novas descobertas, estamos diante de um porvir cheio de novidades. Isto nos alegra muito. Quanto mais se caminha, mais perto se chega dos conhecimentos espirituais. Que espera sem inquietações. E não tem pressa que nós chegamos amanhã no reino dos céus. A pressa é nossa, individual, de cada ser humano na face da terra e de cada espírito que está fora do corpo. Porque cada um segundo as suas obras. Temos que caminhar, estudar, para transformar cada dia num cristão melhor, na sociedade que vivemos. Sem tudo há comunicação, porque entre as almas
que estão no corpo físico e fora do corpo físico não pode haver? Se tudo na Terra é comunicações. Por isso que nós somos médios, todos são médios, porque todos nós estamos intermediando algumas ideias um com os outros. Nós somos porta-vozes, não é? Somos locutores. Espalhamos a semente do amor. Nós somos médios, porque temos recebendo as informações e projetando também os nossos pensamentos, né, com nossas informações que nós temos e recebemos dos nossos irmãos. Isso é uma troca de ideias, isso é mediunidade. Isso é telepatia. Quando você conversa com os espíritos médios aqui da casa, que a gente está há muitos anos fazendo trabalho mediúnico, eles recebem o espírito por telepatia, pelo pensamento. Não vai ser mais tarde aqui na Terra essa comunicação pelo pensamento um com os outros, de um país para outro, se comunicam pelo pensamento, pela telepatia, que os russos já sabem disso aí desde 1930, que se comunicavam lá, tinha algumas pessoas, que naquele tempo não tinha essa tecnologia, se comunicavam pelo pensamento. Porque assim, nós não acreditamos naquilo que não vimos. Mas eu sempre faço um questionamento muito interessante. Quantas palavras, vozes de todo tipo e natureza passam por nós, todos os momentos de nossas vidas? E nós não escutamos, mas as vozes estão passando por nós. Por que nós não escutamos? Porque a nossa audição ainda não tem condição de entrar nessas faixas dessas vozes que passam por nós. Mas liga um rádio, você vê quantas vozes está passando, quantas emissoras de rádios estão emitindo essas vozes que passam por nós e nós não escutamos. E é coisas da natureza. São leis, são ondas sonoras, são ondas que passam por nós. E depois não é só as vozes, as imagens também. Quantas imagens passam todos os momentos por nós? De todo tipo, de todos os lugares. E nós não vimos. Né? As imagens estão passando por nós. Se nós ligamos a televisão, quantos canais nós pegamos hoje? Mais de 1000 canais. Não é imagem que está passando por nós de outros países, de outros lugares? Por que de pouco não vem as imagens lá dos céus também? Vai vir. Só não veio até agora porque não estamos preparados. Temos que se preparando. Porque o homem ainda não chegou nesse ponto da tecnologia de fazer aparelhos para filmar os corpos fluídicos, que está em outra dimensão. É isso que vai acontecer. Vai chegar um tempo na Terra que nós vamos... Porque quando Jesus veio na Terra, os próprios ensinamentos dele, os sermões dele, está gravado na natureza. E chegará um tempo que o homem vai descobrir um aparelho que vai captar essa voz do Cristo quando ele andou pela Terra. Está no ar, está na atmosfera. Depende do nosso progresso para nós chegarmos nesse ponto fantástico do conhecimento da ciência e o conhecimento moral, que é o espiritual também. O mundo felizmente, já não está só. Temos aí se comunicando todo o planeta, não é? Conhecendo esta verdade, somente não se interessou por ela por enquanto. Por enquanto, muito não se interessa por isso aqui, por esse conhecimento, mas por enquanto. Porém, quando chegar a hora, os céus descerão à terra para transformá-la em instância de luz, onde, como disse, como ensina a nós as Escrituras, que haja mel e abundância de pão, o mel da vida e o pão nosso de cada dia. Porque nós temos o pão espiritual e o pão material, os dois. Nós precisamos do físico e do espiritual.
Porque não adianta uma alma ter a barriga cheia, ter tudo na vida, mas não ter paz no coração. Que dê a água da vida, que dê a água do amor, que dê o pão espiritual que vai sustentar a nossa alma na tranquilidade, na paciência. Isso aí é o pão que nós recebemos de Deus, o pão de cada dia. Nesse tempo, o Evangelho de Jesus passará a ser a carta de luz de Deus para a felicidade dos espíritos e da humanidade. Verdadeiramente afirmamos que todos os que estão no corpo físico aprendem conosco e nós aprendemos com todos eles, porque é um intercâmbio entre nós os espíritos. Nós temos aqui estudando, eles estão conosco. Quantos espíritos não estudou, quantos homens que não estudaram, agora estão no mundo espiritual e viu a falta que fez, né? Esse conhecimento, eles vêm estudar conosco na parte espiritual. Então, eles estão aprendendo com nós, porque tem espírito de todo nível espiritual, de todo grau. Uns estão muito adiantados, outros estão mais ou menos que nem nós, e outros estão muito menos que nós ainda. Então, um aprende com o outro. Esse intercâmbio se interlaça entre a humanidade e os espíritos. Sempre foi assim e agora vai ser com muito mais intensidade nesse período, nessa nova era que nós estamos entrando, que está chegando, né? Vamos lá. Agradecemos, pois, essa oportunidade de falar com aqueles que nós leem, estudam esses livros espirituais que tem de mão cheia aqui conosco. A vida é troca permanente de informações. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, pergunta assim para os espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas aqui na Terra? Muito mais que imaginais. De extraordinários são eles que nos dirigem. Só o primeiro passo, quando você levanta, é teu. Depois o resto é tudo influenciado por eles. Estão aí nos influenciando, trazendo inspirações para nós acertar mais, errar menos. Estão conosco. Os fatos que os homens acham impossível não passam de simples e naturais acontecimentos para Deus. Tudo nós achamos que é tão difícil, para Deus é tão natural. Precisamos de olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não podemos viver agarrado ao passado, mas viver o presente com interesse no futuro, vibrando-nos da força da gravidade que nos prende à Terra. Não podemos viver agarrado no passado, mas viver o presente com interesse no futuro, livrando-nos da força da gravidade que nos prende à Terra. Quantos espíritos não podem ir para outras dimensões maiores porque estão tão apegados na Terra, tão envolvidos no material, que a Terra é que nem um imã, não deixa subir. Fica aqui com os pés no chão e fica aqui perambulando aqui pelas ruas. Por quê? Porque não tem ainda condições de passar certas vibrações espirituais. O espírito está muito materializado. Isso que os espíritos estão nos aconselhando, desprender mais do passado e se projetar mais para o futuro, porque a doutrina de Jesus, tudo é um projeto para o futuro. Se já sabeis que o semelhante atrai semelhantes, por lei e por justiça, decidem o que quereis junto a ti. Vamos decidir se nós queremos boa companhia ou não. Buscais mais além, que esse além se encontra mostrando-te novos horizontes da vida, formando falanges incontáveis para o despertamento mais consciente dos povos acerca da vida futura. A mediunidade, pelo que assistimos em muitos países, está se abrindo como as portas para o além e do além para a Terra.
esse intercâmbio, daqui para lá para cá. E a mediunidade, com o tempo, irá se aperfeiçoando na sequência que lhe quer dar o Cristo. Ele quer dar essa, que nós vamos fazer essa sequência do progresso, que o Cristo está conosco. As guerras, as pestes e a fome, que muitos temem, são fatos que ocorrem por mau uso da mediunidade e de nossos pensamentos. As comunicações entre os homens não levam o cunho evangélico, que somente assim o amor e a caridade. Vamos lá. São fatos que ocorrem por mau uso da mediunidade e do pensamento. Somente ensina, que os Espíritos somente ensinam o amor e a caridade, que se encontra revestido de interesse pessoal. Ensina um amor universal para nós amarmos aos outros e nós ficamos só pensando mais em nós, né? Não pensamos no coletivo. Mais forte escraviza o mais fraco. É assim que acontece, ao invés de ajudá-lo. Sempre o mais forte, né? Fazendo as coisas que não der para os mais fracos. É por esse motivo que os ditos sábios não se interessam, nem alguns governos estimulam a presença da doutrina dos Espíritos, que é a volta de Jesus, em espírito e verdade. Como aceitar Jesus aqui, que é todo amor, todo caridade? Nós estamos preparados ainda para estar com Cristo? Não estamos, gente. A fazer o bem sem troca e ainda mais o desprendimento das coisas terrenas, que é muito difícil nós se desapegar daqui. Por isso que temos colado ainda nossos pés na terra. Contudo, um dia haverá de chegar, como está chegando. Vejamos bem que bom. Para uma coletividade de criaturas em que o maior trabalho será dentro de si mesmo. O trabalho que nós temos que fazer na terra é dentro de nós temos que se despojar desse homem velho que somos, cheio de orgulho, de vaidade, cheio de todo tipo de imperfeições. Isso é que nós atormenta, que nós atrasa a nossa evolução. É isso que os Espíritos estão pedindo, que as criaturas vão se conhecer a si mesmo e vão trabalhar para esse melhoramento individual de cada um. Vai fazer essa parte. A guerra maior é na nossa própria intimidade. A guerra maior que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar está dentro de nós. Pois os inimigos que devemos combater ali, localizados, que está dentro de nós, os inimigos, reconhecido como ódio, inveja, ciúme, violência, orgulho, egoísmo e outros tantos que não precisamos enumerar, o que o próprio leitor vai descobrir. O que nós precisamos. Daí ficamos acusando demônio para lá, demônio para cá, mas diz que os demônios estão dentro de nós, que nossos vícios, que é o inferno que está dentro de nós. O próprio Cristo disse isso, que o reino dos céus está dentro de nós. Quando nós estiver bem conosco mesmo e bem com Deus e com o próximo, Deus está dentro de nós, o reino dos céus. Mas se nós estamos cheios de ódio, de rancor, de desejo de vingança, nós temos com um inferno dentro de nós, que não uma brasa viva, queimando dentro de nós. Porque está dentro, é nosso, é produto nosso, é criação nossa. Isso é que nós temos que ter muito cuidado. Os livros espíritas já se encontram entre os homens para serem divulgados e vividos, ajudando assim a purificar a atmosfera da Terra, começando pelo psiquismo individual das criaturas. Esse esforço nasce na filosofia da mediunidade e do pensamento, porque tudo de bom vem de Deus, pelos próprios homens. O homem
usando a mão do homem para ser feliz e se ajudar. Isso é muito importante. Para provar a comunicação dos espíritos, basta observar que toda manifestação inteligente parte de uma causa inteligente. Pois bem, essa causa é o espírito. Quando que o médium fala ou escreve, se encontre longe do conhecimento dos homens. O espírito vem e escreve por trás de uma pessoa bem simples, longe do conhecimento dele e dos homens na Terra. A filosofia espírita nos dá esse exemplo, sendo uma filosofia devida, capaz de modificar as criaturas para melhor, analisando o comportamento humano. Não precisamos julgar o ser humano, podemos avaliar o que ele está fazendo. Só isso. Daí nós sabemos, cada um é um. O que está fazendo nós podemos observar, não julgar, mas observar. Daí nós vemos o grau de cada um, pelo que ele fala, porque o gesto dele, o olhar dele, as obras dele. Nós vamos conhecendo quem é quem, sem julgá-lo. Quando o médium aparece na tela da vida terrestre, que tem apenas uma cultura elementar, escreve página de alta sabedoria, com uma rapidez incrível, que faz pensar os próprios sábios. Como que essa pessoa tão simples escreve tanto, com a profundidade de assuntos, e tão rápido? Se não é dele, se não é do médium que está escrevendo, parte de uma inteligência, que é o espírito que está se comunicando com ele. E desta é que queremos falar. É o espírito fora do corpo que se comunica pela mediunidade e dizer que não morreu com o corpo físico. Isto serve grandemente para o consolo da família e para a instrução de tantos que queiram se instruir. A evidência nos mostra a realidade dos atos que acontecem em todo o mundo. Entre as famílias humanas, nós do mundo espiritual já estivemos aí com vocês há muitas vidas no corpo físico na Terra. Muitas e muitas vezes estamos integrados num multirão espiritual, por chamado de Jesus, a confirmar tudo o que o Mestre disse quando passou pela Terra na sua missão divina. Se as pessoas curiosas não podem ver as almas, não é por isso que pode dizer que elas não existem, que nem eu falei. As imagens passadas nós não vimos ainda. Sabemos que a própria ciência afirma que o que está invisível é mais real do que as coisas visíveis. Como exemplo, temos da energia atômica e os variados gases, os protozoários, que, por vezes, fazem o homem sofrer. E não vimos, só vimos com um binóculo essas vidas que têm, né? E são potentes, e nós não vimos. Então, porque não entramos nessa sintonia ainda, não entendemos isso. É para os santos, para os sábios, que eles já estudam isso aí, eles sabem de tudo isso. Eles são perceptíveis apenas através de aparelho, e é nesse sentido que usamos os aparelhos mediúnicos para provar a nossa existência depois do túmulo. É evidente que não vai dar tempo, falta um minuto só, mas mais umas duas linhas aqui. A comunicação existe, é uma lei, queira o homem ou não. Ela se expressa para revelar os homens que estão no corpo físico e fazê-los crescer, que a vida continua por toda parte, com a maturidade dos homens. Os fatos vão mostrando o fundo de todos os fenômenos e a vida tornar-se a mais feliz, onde eles escolhem para viver, onde
Antes da doutrina espírita era bem pior. Depois do seu advento, as luzes afastaram as trevas e muitos homens já conheceram um pouco da verdade, passando a libertar-se do medo de morrer, vendo que Deus é um Pai de bondade e amor. Quando vem um pai, uma mãe, um ente querido, um neto, trazer uma mensagem para nós, por a mediunidade, nós não queremos nem falar com os parentes, porque nós são fantasmas do passado, porque sabem fazer o mal. Nós não recebemos nem o nosso ente querido ainda hoje. Nós temos dificuldade. Nós somos testemunha ocular desse intercâmbio, porque nós temos médios dentro de casa. Recebemos muitos parentes nossos, amigos, que trabalhamos junto há 20, 30 anos atrás, vieram falar conosco por outro médico, nem conhecia eles, e vieram contar toda a história do nosso trabalho junto. Isso não é um consolo para os nossos corações, gente? Receber uma mãe amorosa, que vai dizer, filho, não vai por aí, que daí você vai sofrer muito. Nós temos aí perto de ti para te ajudar, nós temos os anjos da guarda, mas se cuide. Esse é um intercâmbio fantástico que sempre existiu na Terra e agora, nesse terceiro milênio, vai ser fantástico. Vai ser fantástico essas novas gerações que estão vindo aí, porque são os médiuns natos. Já nascem com essa mediunidade aflorada, que vão trabalhar muito a favor de si próprio e da humanidade sofrida. Que Deus nos abençoe. No próximo quarta-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre cristianismo e espiritismo, que é uma e só a mesma coisa. Muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração de todos. Eu fico muito feliz de saber que tem muitos irmãos e irmãs nós ouvindo e nós assistindo. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.